Olá a todos, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de Verdade e nós seguimos aqui, firmes e fortes, para a conclusão da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025, para a glória de Deus. Hoje nós vamos começar e concluir Obadias, começar e concluir o livro de Jonas. Obadias, um capítulo, e Jonas, 3 capítulos. Então são 4 capítulos, são livros curtos e os capítulos são pequenos também. Vamos à introdução. Obadias. É Obadias, cujo nome significa servo ou adorador do Senhor. Não é possível estabelecer uma data com exatidão, mas com certeza é anterior aproximadamente ao ano 585 a.C., logo depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assunto principal. O livro se refere a um único assunto, a atitude dos edomitas com relação ao cativeiro de Judá. No período em que Jerusalém foi saqueada pelos babilônios, parece que o ressentimento para com os judeus era um ressentimento cultural. Entre os edomitas, na realidade, Esaú nunca perdoou Jacó, e isso foi passado aos seus descendentes. Quando da queda de Jerusalém, em 586 a.C., os edomitas se alegraram com a destruição de Judá, e chegaram até mesmo a ajudar a Babilônia, ferindo os que escapavam. Essa atitude de rancor, aliada à soberba, por se acharem superiores, foi motivo que levou Deus a lançar sobre Edom uma profecia falando do seu extermínio. Por quê? O que tem a ver com Esaú? Esaú é vermelho, Edom é vermelho, os edomitas são descendências de Esaú, ou seja, descendentes de Esaú e Jacó, lembra da história? Filhos de Isaac, agarrado ao calcanhar, nasce primeiro, vende o direito da primogenitura, porém nunca o perdoou e ficou essa situação para você poder se situar melhor no que tange, no que toca no desrespeito à leitura do profeta Obadias, cujo nome significa servo. É um capítulo só, tá? Os pecados e o castigo de Edom, a restauração e a felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová. A respeito de Edom, temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas e na sua alta morada, que assim diz o seu coração: quem me derribará em terra? Se te levares como a águia, e puseres no teu ninho, entre as estrelas dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtaria o que lhe bastasse? E se tu te viessem os vidimadores, não deixaria alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus esconderijos? Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, e te gozam da tua paz e te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram embaixo de ti armadilha. Não há em Edom entendimento, não acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, o que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento na montanha de Esaú. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão, e será exterminados para sempre. Lembrando que Jacó depois teve uma mudada para Israel. E o que está acontecendo aqui foi com o povo de Israel. No dia em que estivesse frente dele, no dia em que fosse forasteiro, levaram cativos o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-se sobre o filho de Judá, no dia da tua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Sim, não deverias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos, o exército, no dia da sua calamidade. Presta atenção. Lembra que eu já falei sobre isso? Você que está acompanhando a leitura comigo desde o início. A Bíblia fala assim, ó: quando o teu inimigo vier a cair,
quando o teu inimigo vier a tropeçar, não te alegres, não te regozijes, não festeje, não comemora. Por quê? O texto está lá em Provérbios. Para que o Senhor, não vendo isso, afaste dele a ira e venha sobre ti. Então, irmão, irmã, servo, nem mesmo quando o teu pior inimigo, quando o teu pior adversário, aquele que se levanta contra você, aquele que tem que ser levantado, e nós temos muito isso no nosso meio, no meio cristão. Eu já agi assim também, por imaturidade, muito jovem, aquele sentimento de vingança, né? Não, Deus vai te pegar. Não, Deus pega ele, pega ela. Eu já agi assim, eu não sou hipócrita. Mas a maturidade vai chegando, e é o tempo que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai ensinando, nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que a cada um Deus vai retribuir. E quando aquilo aconteceu, eu não posso me alegrar. Eu sou um cristão. Você é um cristão. Então, tem muitas pessoas quando acontece, eu falei assim, Deus ia pegar, Deus vai tratar. Meu irmão, Deus é Deus de amor. Se Deus fosse nos tratar, se Deus fosse nos julgar, segundo as nossas faltas, segundo as nossas transgressões, segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados, estaremos lascados, estaremos na roça, estaremos dentro d'água. Deus não é assim. A Bíblia fala em Isaías 55 que os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos, são mais elevados. Que os caminhos de Deus não são igual aos nossos caminhos, são mais elevados. Então perceba, note que nós não devemos alegrar. Você vê aqui que a sentença vem por conta disso. Eles não só alegraram, eles não só se alegraram, eles não só comemoraram, eles não só festejaram, como eles também ajudaram o adversário a exterminar, a cumprir aquilo que estava fazendo. Olha o que ele diz agora, ó. Nem para nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem entregar os que restaram no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo a tua maldade, cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama-se a casa de Esaú, palha, e se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E do sul possuirão as montanhas de Esaú, e das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarede, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então uma palavra exortativa, uma palavra de repreensão, trazendo nós para nossas vidas é quando o nosso inimigo vier a tropeçar, quando o nosso inimigo vier a vacilar, que nós não viemos a nos alegrar. Amém? Nessa oração eu quero apresentar o início e o fim, e já quero orar também pelo início do livro do profeta Jonas. E depois eu vou fazer a introdução e nós vamos para a leitura. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado Jesus que nós estamos avançando, que nós estamos aqui progredindo, rumo na reta final para concluirmos a leitura da tua Bíblia Sagrada. Biblião, conjunto de Bíblias, conjunto de livros que nos instrui, que nos orienta, que nos corrige, que nos repreenda, que puxa a nossa orelha, que nos mostra o caminho da retidão, que faz nós recalcularmos a rota e voltarmos para o caminho da santidade e da obediência. Muito obrigado pela leitura do profeta Obadias, que nos ensina a ser servo e que nós não viemos a nos alegrar. Por mais que isso seja tentador, por mais que isso venha, meu Pai, que a nossa carne, que o nosso velho homem, que a nossa natureza antiga venha querer aflorar para nós nos alegrarmos e celebrarmos com a derrota dos nossos inimigos, que nós não venhamos agir assim. Por isso nos ajuda, meu Pai, a mortificar a nossa velha natureza e a nos santificarmos diariamente, constantemente, para que possamos a cada dia mais sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pequenos cristos, cristãos, genuínos, não apenas na fala, não apenas na vestimenta, não apenas na aparência, mas em ações, em atitudes que verdadeiramente provam, testemunhem, testifiquem que somos filhos e filhas de Deus. Como o Senhor diz na tua palavra, assim brilhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Como Paulo diz que nós devemos brilhar
como astros, como luzeiro, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração corrupta, como astros no mundo, como luzeiros para iluminar, para o bom perfume de Cristo possa exalar e que eles possam ver e sentir Cristo em nós e através de nós. É a minha oração, qual agradeço pelo início e pela conclusão do livro de Obadias. Também nessa leitura e nessa oração, eu quero aqui apresentar agora o início do livro do profeta Jonas, que o Senhor possa nos abençoar. Grandes aprendizados eu creio que nós teremos aqui nesses 4 capítulos, e que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa psique, e acima de tudo que nós possamos aprender com esse profeta lições preciosíssimas para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Jonas, vamos lá. O nome é derivado do protagonista Jonas, filho de Amitai. Significa pomba, profeta de Israel, reino do norte. Jonas viveu mais ou menos no tempo de Jeroboão II. Com isso, podemos concluir que o livro foi escrito por ele por volta do ano 780 a.C. É identificado como filho de Amitai, e sua profecia para Israel foi positiva, cujo cumprimento encontra-se registrado no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 23 a 25. Passagem que dá a entender que o seu pai também era profeta. Jonas é considerado o primeiro missionário aos gentios. É o próprio Jonas quem, em sua desobediência à ordem de Deus para pregar em Nínive, tomou um navio e fugiu com sentido a Tarsis. A ação de Deus o faz voltar de sua pregação, conduz toda a cidade ao arrependimento. O motivo que levou Jonas a rejeitar a sua missão não foi a covardia, mas sim o ressentimento. Os assírios, o império cuja capital era Nínive, eram muito cruéis. Lembra que eu falei que eles cortavam criança no meio, anzóis na boca, argola? Eles eram muito cruéis. Lembra que eu falei? Em suas guerras de conquista. Por isso Jonas não queria ver o arrependimento da cidade, mas sim a sua destruição. O centro da mensagem do livro não é a forma alguma o milagre do peixe, mas o agir de Deus na vida do profeta, quando o Senhor Deus ensina a Jonas o motivo da sua misericórdia. Então, ao contrário do que muitas pensam e pregam, né? O profeta fujão e tal, tem o sentido do profeta fujão também, mas essa não é a principal causa dele desobedecer a ordem de Deus. Se você pegar uma enciclopédia, inclusive eu vendo essa enciclopédia, ela é a enciclopédia do Orlando Boyer, essa pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E você for lá sobre Nínive, logo vai ter uma ilustração nessa enciclopédia que diz que na entrada da cidade, da capital Nínive, capital dos assírios, existia uma pirâmide. Pensa aqui uma pirâmide embaixo, assim, uma pirâmide de uma pirâmide só, imagina que é uma pirâmide bem grandona assim, de crânio de todos os outros profetas, que na entrada da cidade tinha uma mensagem: olha, nós não recebemos um profeta aqui que venha trazer outro Deus a não ser o Deus que nós servimos aqui. E eles tinham uma mitologia na cidade de Nínive que eles só receberiam um profeta que viesse em nome de um outro Deus se viesse entrar na cidade de Nínive de uma forma miraculosa. Quais eram as duas formas de poder adentrar na cidade de Nínive? Duas: via terrestre, ou seja, pelas estradas, e via marítima. Não era o mar que banhava, era o rio. Entende? Pelo rio. Só tinha essas duas formas de ele poder chegar. Então, o que eles imaginavam? Tinha que chegar de uma maneira sobrenatural, para a gente poder receber e aceitar uma mensagem de outro profeta, tinha que ser dessa forma. Senão, olha o resultado aí, cabeça de profeta ia virando pirâmide, logo na entrada da cidade. Então eles eram muito cruéis. Eles eram muito cruéis. Então esse também era o motivo porque Jonas sabia o Deus que ele servia. Jonas sabia que se ele pregasse e o povo o recebesse, e a mensagem entrasse no coração, na psique, na alma, no corpo e no espírito, eles iriam se arrepender, eles iriam se converter, e eles iriam, o Deus do céu iria ter misericórdia daquele povo. E a mensagem que nós vamos ver aqui, a sentença que Jonas está levando, é uma sentença de destruição. Porém, se o povo se arrependesse, Deus iria usar de misericórdia. E Jonas não queria, porque os antepassados, muitos e muitos profetas, muitos e muitos homens, muitas e muitas mulheres, reis, rainhas, príncipes, princesas, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, mulheres, muitos, morreram das formas mais cruéis que você possam e deve imaginar. Então esse é o motivo também que eu quero pontuar aqui, acerca do motivo do profeta Jonas. Todo mundo fala profeta fujão, tal, mas por não estudar, não se aprofundar, ficar só na superficialidade, não mergulhar, não entende que tinha
essa outra causa, como ele fala aqui na introdução. A Bíblia que eu estou usando para trazer essa introdução é essa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia Apologética e os Apócrifos, do ICP, Instituto de Pesquisa Cristão. Tem um livro Os Apócrifos também, que são os livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Eu gosto sempre de estudar para não abrir a boca e não falar besteira. Vamos lá? A vocação de Jonas é sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, ou seja, grita, clama, fala bem alto, grita contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Vamos pegar o mergulho aqui então, Ricardo? Vamos lá, mergulho, as pedras de Bereano? Olha que interessante. Primeira descida. Aonde fica cidade portuária? A gente fala o que aqui? Vamos falar aqui, como eu estou em São Paulo, vamos ao nosso porto mais próximo aqui. Baixada Santista. Por que tem esse nome? Porque é baixado. É o nível do mar. Pode descer na baixada, chega lá para você ver assim, o ar é melhor. A oxigenação é melhor. Você está no nível do mar. Então você tem que descer. Então, primeira descida, ó. Desceu, ó. Não orou antes de dar a primeira descida. Então a primeira descida foi para onde? Desceu para Jope. Não orou antes de descer. Presta atenção. E descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, ó, e desceu para dentro dele. Segunda descida, segundo declínio. Não orou para descer, não orou para comprar passagem, aí ele vai descer um pouquinho. Por quê? Quando entra para dentro do barco, você desce um pouco mais. Segunda descida dele. Desceu para dentro do barco. Versículo 3. Para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas, os que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Terceira descida. Desceu para Jope, desceu para dentro do barco, agora ele desce mais um pouco para o porão. Desceu para o porão, os lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, que lá depois nós vamos ver em Mateus, que é uma baleia, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas ou no ventre do peixe. Presta atenção. Primeiro declínio, desceu para a cidade de Jope. Segundo declínio, desceu para dentro do barco. Terceiro declínio, desceu para dentro do porão. Quarto e último declínio, desceu para as profundezas do mar. Por quê? Porque desobedeceu, porque não orou e porque se precipitou. Então toda vez que você tomar uma decisão sem orar, a tendência é ter declínio. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo puxa outro abismo. Detalhe interessante, quando você vai para uma viagem, preste atenção nisso, talvez você nunca tenha ouvido isso. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, vamos supor, você vai fazer uma viagem. O que você prepara? As suas melhores roupas, né? Fazer uma viagem, suas melhores coisinhas, prepara um faz-me rir, uma verba. É ou não é? Prepara o que é de melhor, não fazer uma viagem. Por conta da desobediência de Jonas, você vê que ele falava as fazendas. Aquelas pessoas perderam o que tinham de melhor. Eles tiveram que jogar.
Eles começaram a arremessar fora do barco o que eles tinham de melhor. Então quando você começa a descer, não é só você que vai descer. As pessoas que são ao seu redor e de redor descem, sofrem, perecem também. Conseguiu entender? Então nós temos que entender que o trabalhar de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós não entendemos o caminhar e o trabalhar de Deus. Jonas intentou ir para Tarsis, mas o caminho dele era Nínive. Se você pesquisar e pegar um mapa, vai dar mais de 2.000 quilômetros para onde ele queria ir. E o outro caminho era pertinho. Mas ele desobedeceu. Ele tinha os seus motivos? Tinha. Ele tinha suas razões? Tinha. Mas olha o resultado disso. Foi parar no ventre da baleia. Então ele vai orar. Capítulo 2. No ventre do grande peixe, sua oração e o seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Olha o mergulho aqui, Ricardo. Não orou antes de descer para Jope. Não orou antes de comprar passagem. Não orou quando entrou no barco. Não orou quando estava no porão. Foi orar onde agora? Quando estava no problema. Foi orar onde agora? Quando estava na dificuldade. Foi orar onde agora? Quando estava em aperto. Onde ele estava, ele considera que ele estava no ventre do inferno. Olha o que ele fala, ó. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. É Jonas que está falando. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade? As águas me cercaram até a minha alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-me sobre mim, para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus! Quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, vamos entender algo aqui? Muitas pessoas falam que voto não está na Bíblia. Então, estou vendo aqui Jonas, quando que ele votou? No momento de desespero. Quando que ele fez um voto? Voto, promessa. No momento de grande angústia, ele achou que ele ia morrer. Você viu, a alma estava desfalecendo. 3 dias o texto fala. Imagina o ar, como é que estava aquele ambiente, imagina aquele lugar. Você vê o milagre de Deus, dos sucos gástricos daquele grande peixe não corromper, o milagre dele estar ali. Esses dias eu vi atualmente que, humanamente falando, não tinha como Jonas passar, adentrar no espaço ali. Mas é o que comprova ainda mais o milagre, foi um milagre glorioso, e depois até Jesus cita isso, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, lá ele fala do ventre da baleia, lá em Mateus, ele fala que assim também o Filho do Homem estaria, né, por 3 dias e 3 noites, né, lá, que ele desceria até as regiões da sombra da morte. Jonas é um profeta que ele mostra verdadeiramente assim, identifica muito com a gente. Aliás, essa palavra, mais um testemunho aí, ó. Essa palavra é a palavra da minha saída do regime fechado. Quando eu estava no meu limite, eu li esse texto, reli, aí eu estava lá no dentro do abismo, na baleia de concreto, né? A baleia de concreto me engoliu. Estou lá na baleia de concreto há mais de 8 anos, nessa época, nesse período, no regime fechado. E eu clamei a Deus, eu pedi por Deus, aí Deus me deu essa palavra, eu orei, jejuei. E aí Deus me deu a vitória para o semiaberto, a progressão de regime, não totalmente a liberdade ainda, mas foi uma grande vitória que eu tive nesse texto. E depois no semiaberto eu tive uma grande vitória também num outro texto, em Atos 12, quando Pedro miraculosamente é libertado da prisão por um anjo. Essa é a palavra também que Deus abriu a porta do semiaberto aí definitivamente agora aqui para tão sonhada e almejada liberdade. O que eu quero dizer para você é que esse profeta identifica muito com a gente, que a gente deixa para orar só no momento de aflição, a gente deixa para orar só no momento de dificuldade. Então, o que nós vamos escrever hoje aí? Eu preciso orar antes de tomar decisão. É isso que nós vamos escrever. Eu preciso orar antes de tomar decisão. Ou decisões, como queiram. Eu preciso orar antes de tomar uma decisão, ou eu preciso orar antes de tomar minhas decisões. Vamos ficar assim, fica melhor no português, né? Eu preciso orar antes de tomar uma decisão, e tem pessoas que precisam tomar decisão aqui, Deus está falando, hein? Eu preciso orar antes de tomar decisões, e tem pessoas aqui que precisam tomar no plural, decisões. Então ore. Jesus nos dá o exemplo isso em Lucas capítulo 6, verso 12. E subiu para o monte e ficou a noite inteira orando.
E quando foi pela manhã, desceu e chamou os 12, a quem também deu o nome de apóstolos, discípulos e apóstolos. Orou a noite inteira antes de tomar uma decisão. Então Jonas deixou por último. Não vamos fazer igual Jonas. Vamos aprender com o erro do Jonas, vamos ser sábios. Então, eu preciso orar antes de tomar uma decisão, ou eu preciso orar antes de tomar as minhas decisões. Escreve isso aí, em nome de Jesus. Capítulo 3. Jonas prega em Nínive, o arrependimento. Ó. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade do caminho. Lembra que eu falei do mistério? Como é que eles receberam a palavra de Jonas? Isso me intrigou. Lembra que eu falei, eu gosto sempre de levar as pessoas a pensar, eu gosto de fomentar isso. Peraí, como é que o crânio de Jonas não foi colocado? Por que ele foi? E aí, lembra o que Deus falou? Olha aqui, ó, no último capítulo, no último versículo 9 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor e o peixe, e ele vomitou Jonas na terra. A cidade de Nínive era uma capital, a capital dos assírios. Tinham as torres de vigia e os atalaias, que ficavam ali, só de campana, só de coruja. Quando eles avistaram, imagina a cena, o quê? Eles viram o grande peixe, a baleia saindo e vomita o homem. Ele olhou de novo, o que é isso? Aí ele ficou olhando, aí lá vai o profeta sendo, ele vai acompanhando. Correram pro rei, falou: ó, rei, tá vindo um homem aí. Como é que ele chegou? Como é que ele veio? Não, veio de carroça? Não. Veio de jumento? Não. Veio a pé? Não. Veio de carruagem? Não. Como é que ele veio? Veio de jangada? Não. Veio de barco? Não. Veio de navio? Não. Como é que ele veio? O peixe vomitou ele. Veio de submarino. O peixe vomitou. O quê? Vamos receber ele. Aí o rei recebe ele. Porque como é que ele chegou na cidade? De uma maneira miraculosa. Olha como Deus é perfeito em tudo. Sabe o que eu lembro aqui? Romanos 8, 28. Todas, repete comigo aí, é para quem crê. Todas as coisas, oh aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e são chamados segundo o seu decreto. Você não está entendendo nada, mas isso vai cooperar para o bem. Você não está entendendo nada, mas isso está cooperando para o teu bem. Vai virar testemunho, vai ser grande o testemunho que você vai contar. Então aquilo que estava acontecendo era o trabalhar de Deus usando a mitologia em favor do profeta Jonas para até mesmo poupar a vida dele. Não morreu no barco, não morreu no mar, não morreu no ventre da baleia e agora não ia morrer na mão do inimigo. Mas Deus falou: você prega a palavra que eu te dei para você pregar. Olha aqui, ó, prega a pregação que eu te disse. Levantou Jonas, capítulo 3, verso 3, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois era Nínive uma grande cidade, caminho de 3 dias, e começou Jonas a entrar na cidade. No caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida ou destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o maior, ou seja, do rei até os súditos, porque essa palavra chegou até o rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e retirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, e você, boca nervosa, mandíbula de diamante, lima nova, não jejua, nem que a vaca tussa. Até os animais aqui jejuaram. Até os animais, nem homem, nem os animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem bebam água. Os ímpios, hein? Os filhos das trevas. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhe faria, e não o fez. Está vendo o que Jonas não queria ir? Porque Jonas sabia que quando ele pregasse, que quando ele declamasse, você vê que quando é revelação não é revelamento? Você vê que esse negócio aqui, não, Deus me mostra aqui 5 pessoas com dor de cabeça. Deus me mostra aqui 2 pessoas com problema com nome sujo. Deus me mostra aqui pessoa que está com problema no casamento. Pera aí, meu querido, pera aí, meu irmão, minha irmã. O sangue de Jesus tem poder. Não, isso aqui não é revelamento. Isso aqui não é lógica humana. Isso aqui é revelação divina. 40 dias. Se em 40 dias vocês não se converter, se em 40 dias vocês não se arrepender, se em 40 dias vocês vão buscar papai do céu, o couro vai comer e essa cidade vai ser destruída.
A mensagem tem nome, sobrenome, endereço. Tem data, não tem? É igual Deus falou para Ananias. Vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Ó, deu o lugar, deu o endereço, deu o nome, deu tudo. Chegando lá, você vai encontrar um homem, ele vai estar ajoelhado, o nome dele é Saulo de Tarso, você ora por ele. E fala o quanto importa sofrer e padecer pelo meu nome, e ele vai levar a palavra. Isso é revelação. É igual Pedro revelou, Deus revela a Pedro acerca de Ananias e Safira, pelo valor da propriedade que eles haviam vendido e tentando enganar o Espírito Santo para querer se promover diante das pessoas. Entende isso? Isso é revelação. Isso é revelação divina. Então, ele falou, em 40 dias, o povo ouviu e falou, o quê? Esse homem é aquele homem que veio do grande peixe. Esse homem é profeta. Vamos, todo mundo, até os animais, jejum e ora. E aí Deus se arrepende. Olha a revolta do profeta agora, capítulo 4. E aqui nós concluímos. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ficou magoado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso. Agora você entende porque eu não queria ir. Não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso que eu preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que o Deus é piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, a Deus, me tira a minha vida, porque o Senhor melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se do oriente da cidade, ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo de uma sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, que fez uma sombra sobre a sua cabeça, ao fim de livrar do seu enfado. Jonas se alegrou, em extremo, por causa da aboboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então você vê, Jonas teve compaixão da aboboreira, mas não teve compaixão da alma. Existem duas correntes aqui, quando fala 120 mil almas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Primeiro, acreditam que ser crianças, 120 mil inocentes, criança, porque Nínive era uma grande capital. Outros acreditam ser pessoas assim pela ignorância mesmo, não saber discernir entre o que era certo e o que era errado. Eu penso que eram as crianças mesmo, que não sabiam discernir entre bem e mal. Então Deus falou, você não teve compaixão das crianças. É uma linha de raciocínio, tá? 120 mil, leia na tua Bíblia, que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Como que não é ter compaixão dessa? Você está tendo compaixão da aboboreira, que você não fez nada. E você não está tendo compaixão das almas? Enfim, seja como for, quando nós chegar no livro do profeta Naum, você vai ver o que aconteceu com esse povo. Você vai ver o que aconteceu com esse povo. Quando chegar em profeta Naum. Lembra aí, tá? Quando chegar em Naum, você vai ver. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar infinitamente melhor no teu coração. E eu quero orar, agradecendo pela conclusão da leitura do profeta Jonas. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu mestre, muito obrigado, meu rei, por essa leitura maravilhosa e abençoada. Esse aprendizado profundo e tremendo com o profeta Jonas. Senhor, eu preciso orar antes de tomar minha decisão. Eu preciso orar antes de tomar as minhas decisões. Me ajuda a orar, a me relacionar, a orar, a confiar mais no Senhor, na Tua palavra, nas Suas promessas, em nome de Jesus. Que eu possa aprender com os erros de Jonas. Que eu possa aprender, meu Pai, com as exortações de Obadias. Que eu possa, meu Pai, cada vez mais te servir melhor, em espírito e em verdade. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã. Nós precisamos orar antes de tomarmos nossas decisões. Essa é a nossa fala hoje, Pai. Agora nós apresentamos diante de Ti, orando e agradecendo, crendo, acreditando, confiando na vitória, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus abençoe.